discurso que nos arrepia um bocadinho. Traz aqui um discurso que quebra os corações. Atenção, senhores e senhoras. Acompanhe esse discurso do Denis Tivan, acompanhe essa declaração do Denis Tivan e depois vos convido a ouvirem e verem a reação do analista político face a isto que o Denis Tivan nos traz aqui como assunto. Tivan diz que não, há muita agitação aqui, não houve uma informação como tal. Ok, acompanhe aqui esta declaração do Tivan, carrega aí. Em relação ao levantamento ou ao suposto levantamento da imunidade do nosso presidente e as notícias que têm sido veiculadas relativas ao seu julgamento, nós não temos nada a confirmar. Fomos escolhidos de surpresa com notícias erráticas, desconexas e desprovidas de qualquer amparo jurídico. Como deve saber, começando pelo Conselho de Estado, ele funciona com um regimento próprio. E ao nível desta governação, nós temos estado a assistir Venâncio Mondlane até a partilhar as suas idas ao Conselho de Estado. Exibe os convites, em muitas situações, até pergunta se faria sentido ele fazer-se presente. Portanto, havendo uma decisão do Conselho de Estado relativa ao levantamento da imunidade de Venâncio Mondlane, acreditamos nós que todos os moçambicanos iriam saber de fonte própria. Isto não pode ser Nós lembramos, por exemplo, de um exemplo do ex-deputado Muxanga, que já passou por uma situação de sair do Conselho de Estado diretamente para a detenção. Portanto, estas coisas, é daqueles exemplos maus, mas estou a dar que é para mostrar que a acontecer teria que ser uma situação que nós tomaríamos conhecimento, a partir do próprio órgão. Agora, pode ser também, eu sempre repito isto, não quer dizer que seja inverdade. Acho que é desconexo, porque as formas dos atos do Conselho de Estado são as mesmas formas dos atos de qualquer órgão de Estado. Tem que revestir a forma escrita, pelo menos. Depois tem que respeitar o princípio da legalidade. Portanto, iria aparecer uma decisão escrita, devidamente fundamentada, e não seria, como podemos assim dizer, dirigida ao público, seria dirigida a um órgão específico. O que se quer dizer é que, provavelmente, esta difusão de informação iria ser canalizada aos tribunais, ou o tribunal, que, em princípio, esta informação está confirmada, recebeu o processo do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. A outra informação que dá como garantido que nos próximos dias Venâncio vai ser colocado ao julgamento é uma informação que também não podemos confirmar. Como deve imaginar, os tribunais, principalmente na fase de instrução, trabalham com base no segredo de justiça, até para proteger a própria figura que é colocada na posição de arguido, por causa do princípio da presunção de inocência, por aí em diante. Entretanto, mesmo assim, vejamos só, desde a altura do manejo do processo a partir da Procuradoria-Geral da República, ou Ministério Público, e até agora a sua submissão ao nível dos tribunais, nós estamos em sede do processo crime. Portanto, e quem rege isso é a lei, que é o Código do Processo Penal. O Código do Processo Penal tem determinadas regras. É como acontece também no Código do Processo Civil. Eu vou dar um exemplo, que é para não parecer que estou a dar aulas que depois possam me dar mal com os juízes do Tribunal Supremo. No processo civil, quando o indivíduo intenta uma ação contra alguém, o juiz, antes de citar o visado, portanto o réu, ele analisa a petição. Portanto, ele vê se aquela petição tem a idoneidade de valer como petição, porque há regras do processo. Há regras no processo. Minhas senhoras, meus senhores, produção, eu vou pedir esta linha mesmo que deu o Tivan, vou mandar parar. Dê mais uma vez o Tivan nesta linha, mandarei parar e prepare-me a seguir a reação que quero exibir daqui a nada. Dê-me mais uma vez o Tivan nesta linha.
Nível desta governação, nós temos estado a assistir Venâncio Mondlane até a partilhar as suas idas ao Conselho de Estado. Exibe os convites, em muitas situações até pergunta se faria sentido ele fazer-se presente. Portanto, havendo uma decisão do Conselho de Estado relativa ao levantamento da imunidade de Venâncio Mondlane, acreditamos nós que todos os moçambicanos iriam saber de fonte própria. Isto não pode ser Nós lembramos, por exemplo, de um exemplo de... Ivane diz aqui, ou dizia que os moçambicanos, havendo qualquer situação, o próprio Mondlane informaria a todos os moçambicanos. Uma fonte própria, o próprio Mondlane diria está a acontecer isto, mas isto. E o Tivane exemplifica pelas idas do Mondlane, do Venâncio, ao Conselho de Estado. Mas é importante dizer, se mora uma traiçoa, o último Conselho de Estado, só assustamos com imagens do Mondlane no recinto, lá na parte traseira. Esta componente que o Tivane aqui avança, não vimos Venâncio informar ao povo. É um ponto. Nós aqui chacoteamos tudo menos nada. Ok. Logo, cai por terra, em parte, esse argumento do Tivane, que tudo o Venâncio informava. Avança aí. Do ex-deputado Muxanga, que já passou por uma situação de sair do Conselho de Estado diretamente para a detenção. Portanto, estas coisas, é daqueles exemplos maus, mas estou a dar, que é para mostrar que a acontecer teria que ser uma situação que nós tomaríamos conhecimento, a partir do próprio órgão. Agora, pode ser também, eu sempre repito isto, não quer dizer que seja inverdade. Acho que é desconexo, porque as formas dos atos do Conselho de Estado são as mesmas formas dos atos de qualquer órgão de Estado. Tem que revestir a forma escrita, pelo menos. Depois tem que respeitar o princípio da legalidade. Okay. Portanto, iria aparecer uma decisão escrita, devidamente fundamentada, e não seria, como podemos assim dizer, dirigida ao público, seria dirigida a um órgão específico. O que se quer dizer é que, provavelmente, esta difusão de informação iria ser canalizada aos tribunais, ou o tribunal, que em princípio, esta informação está confirmada, recebeu o processo do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. A outra informação que dá como garantido que nos próximos dias Venâncio vai ser colocado ao julgamento é uma informação que também não podemos confirmar. Como deve imaginar, os tribunais, principalmente na fase de instrução, trabalham com base no segredo de justiça, até para proteger. Diz que não podemos confirmar. Tivane ali fala, quero acreditar, não como representante do Venâncio como tal, mas como o representante do partido. Mas ok, não vou aqui discutir nesses moldes, permitam-me trazer a visão do Dersa Alfazema sobre esta situação. Ela achei aí dessa publicação do Alfazema. Como é que Alfazema analisa e avalia ou avaliou essa conferência de imprensa, este posicionamento que Tivane nos traz aqui? Tela cheia, permitam-me aqui ler esta publicação. Atualize mais assim de na tela cheia, não tenho aqui não tenho aqui o preview. Dê-me aqui, faz favor, atualize-me aí a produção, de modo em que eu possa também ler. Dê-me na tela cheia o documento. Já está na tela cheia? Ok, brigadão. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero neste momento ler esta publicação do Dersa Alfazema face a esta situação. Dizia: Ana Mola não faz parte do processo do bosse dos Naparramas. Segundo Alfazema, o partido Ana Mola não faz parte do processo do bosse dos Naparramas. E continua insistindo
com o termo Bózios na Paramas. O Tribunal Supremo solicitou ao Conselho de Estado autorização para ouvir o boss dos Naparamas, que é acusado de 5 crimes, assim como Albino Forquilha. 5 crimes, assim como Albino Forquilha, boss dos Naparamas. Importa esclarecer que este processo não tem qualquer relação com Ana Mola, que nem sequer existia a data dos alegados crimes, nem no momento da acusação. Razão pela qual estou aqui a dizer, não sabemos ao certo se o Dinis Tivani estava na qualidade do representante legal do Venâncio Mondlane ou representante do partido Ana Mola. Porém, o Alfazema diz aqui no seu texto, o Tribunal Supremo solicitou ao Conselho do Estado autorização para ouvir o Bózios na Paramas. É sabido por todo mundo que essa é a alcunha ou esse é o rótulo que o Alfazema, entre outros membros do Partido Frelimo, assim como analistas, conforme Derso Alfazema caracteriza-se, rotularam Venâncio como boss dos Naparamas. Do mesmo jeito como o grupo Venâncio rotularam o presidente da Frelimo como o presidente do Mata Reza. Ai. É a nossa política. Prosseguimos. Importa esclarecer que este processo não tem qualquer relação com a Ana Mola, que nem sequer existia a data dos alegados crimes, nem no momento da acusação. Cabe exclusivamente ao boss dos Naparamas prestar esclarecimentos sobre a sua situação a quem ele quiser. Está aqui a dizer que cabe ao boss dos Naparamas, segundo ele, prestar esclarecimentos. Em princípio, o Ana Mola não deve interferir neste assunto. Se escolherem um grupinho para o cargo de presidente, aliás, se escolheram um arguido para o cargo de presidente, é irresponsabilidade ou é responsabilidade dele informar ao partido sobre o abandono do seu processo. Não estou a conseguir ler aqui bem esse texto, não consigo ver. Não consigo ver. Deixe-me ver aqui se faço aqui um zoom, de modo em que eu não possa palpar estas partes. Ok. Deixe-me ver. Agora sim, acredito que já é possível ler. Se escolheram um arguido para o cargo de presidente, é responsabilidade dele informar ao partido sobre o andamento do seu processo. Se achar necessário, isto não cabe ao Conselho de Estado nem ao Tribunal Supremo. Diz o Alfazema que não é o Tribunal que está aqui a descortinar, a rebater o discurso do Tivani. Não é Tribunal nem o Conselho de Estado que deve informar as pessoas. Cabe a ele, o referido Bózios na Paramas, conforme o Alfazema aqui diz, informar os seus. Que estão a acontecer isto. Está aqui a dizer, está aqui a descortinar o discurso do Tivani. O Bózios na Paramas, conhecido pela sua forte presença midiática, sabe bem por que motivo não divulgou o convite para a sessão do Conselho do Estado, onde estava não consigo ver aqui, o relativo pedido de autorização. Segundo Alfazema, vamos para a segunda página. Venâncio Mondlane teve a informação. No tal Conselho de Estado teve essa informação. Então, cabia ele explicar ao povo. O Bózios na Paramas, conhecido pela sua forte presença mediática, sabe bem por que motivo não divulgou o convite para a sessão do Conselho de Estado, onde constava o ponto relativo ao pedido de autorização para que fosse ouvido pelo tribunal. Afinal,
Ele esteve presente na sessão em que a autorização foi concedida ao Tribunal Supremo e sabe por que razão não partilhou essa informação publicamente. O Alfazema diz que, senhor, Venâncio soube disso. Aquilo que o Diniz vai andar a dizer aqui é paulada, é viagem, é mentira. Para usar esse termo, é mentira, é politiquice, é mais alguma coisa. A verdade é, Venâncio soube muito bem. Porque ele esteve presente, sentado lá no cantinho, sozinho, de uma forma isolada, num Conselho de Estado em que não informou o povo que iria, conforme Diniz Tivan diz que ele sempre informava, e diz mais. E nesse mesmo Conselho, ele teve acesso a esta aprovação. Ai. Será que o Alfazema está aqui a falar a verdade? Sabe, em Moçambique nós temos dois cenários. Na Renamo nós temos o porta-voz está no silêncio, não aparece. Temos lá o Sakur, que é ele que dá informações que você se pergunta, afinal, quem é Sakur? Você não sabe, não tem nenhum cargo relevante como tal, mas tem informações privilegiadas. Na governação do presidente News, nós tínhamos aqui o Egidio Vaz, que na sua página do Facebook dava informações privilegiadas que até o próprio porta-voz do governo não trazia aqui, mas ele tinha lá informações e partilhava. E temos aqui, nessa atual governação, diretamente ou indiretamente, pese embora ser muitos, mas temos aqui alguém com destaque, o Dessa Alfazema. O homem que quando o Venâncio saiu do país, teve informações rápidas do Venâncio no aeroporto, apanhar ali o voo. Ele publicou que estava a fugir. Criou agitação no país. Como é que esse homem teve essa informação? E aqui também nos está a dar aqui uma informação sensível sobre os pontos do Conselho de Estado. Está-nos a dar aqui informações sensíveis que provavelmente podem ser verídicas. Olhando para o historial de Moçambique, é normal que qualquer cidadão, qualquer entre aspas, né, que não oficialmente tenhamos informações, o que ele é, como é, qual dono que vem informações, tragam aqui informações sensíveis do Estado ou informações sensíveis de uma liderança política. E aqui parece, estamos diante do novo homem com informações privilegiadas, nesse caso, o Alfazema. E que nos diz aqui, em viva voz, ele esteve presente na sessão em que a autorização foi concedida ao Tribunal Supremo e sabe por que razão não partilhou essa informação publicamente. Sabe por que não publicou? Sabe? Não vem aqui, Diniz, trazer informações que não batem. Estou a descodificar essa mensagem. Ele sabe. Não vem aqui dizer que isto e aquilo. O boss dos Naparamas, conforme diz aqui o Alfazema, sabe muito bem porque não deu informação. Existe uma ata, e carrega mais aqui o Alfazema já, para rematar. Existe uma ata da sessão que comprova a autorização, não sendo necessário qualquer certificado adicional por parte do Conselho de Estado para o visado. Muito menos para o Anamola, que não faz parte desta equação. Por isso eu perguntava, o Diniz fala na qualidade de porta-voz do Venâncio ou do Anamola naquele lugar? Segundo aqui esta mensagem ou esta publicação do Alfazema, o assunto é Venâncio, Conselho de Estado, Tribunal. Não Venâncio como líder do Anamola, porque na data dos factos, Anamola não existia. Venâncio como político, Venâncio como cidadão, que tem deveres e obrigações nesta pátria amada. O pedido, vamos avançar. O pedido partiu do Tribunal Supremo, que foi devidamente informado da decisão tomada na presença do próprio. E carrega aqui este cidadão que este pedido partiu do Tribunal Supremo, que já foi devidamente informado da decisão tomada na presença do próprio Mondlane. Ele sabe por que já não faz espetáculos, não gera habituais incidentes
e até anda sumido. Sabe por que nem sequer informou das viagens para a África do Sul e nem organizou recepção no seu regresso? Sabe que as luzes dos espetáculos já se apagaram, que a corda está curta e a ilusão já acabou. É hora da corda, ok? Deixa-me ver. É hora de responder perante a justiça. Um momento que ele pensava que iria retornar, mesmo depois de ter dito que estava de volta para responder. Um momento que ele pensava que iria contornar, mesmo depois dele, quando voltou a Moçambique, ter dito: eu vim a Moçambique para responder tudo aquilo que pesa contra mim. Vamos à terceira parte para terminar a leitura. O boss dos ok? Ele sabe porque que já não faz espetáculos, não gera habituais incidentes e até anda sumido. Sabe porque que nem sequer informou as viagens para a África do Sul e nem organizou recepção no seu regresso. Sabe que as luzes do espetáculo já se apagaram, que a corda está curta e a ilusão acabou. É hora de responder perante a justiça. Um momento que ele pensava que iria contornar, mesmo depois de ter dito que já estava a voltar para responder perante a justiça. Fique claro, Ana Mola não está envolvida neste processo. Cada arguido responde em seu próprio nome, responsabilidade individual. O boss dos Naparamas não será ouvido por ser presidente da Ana Mola, mas sim por fatos anteriores à sua liderança quando tinha estatuto de arguido. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aí está o assunto, meus caros. Aí está o assunto, meus caros. Produção, dê-me agora mais uma vez o Diniz para que possamos entender os argumentos do Alfazema se condizem com o que diz Diniz. Dê mais uma vez, Diniz, faz favor. Temos estado a assistir Venâncio Mondlane até a partilhar as suas idas ao Conselho de Estado. Exibe os convites, em muitas situações até pergunta se faria sentido ele fazer-se presente. Portanto, havendo uma decisão do Conselho de Estado relativa ao levantamento da imunidade de Venâncio Mondlane, acreditamos nós que todos os moçambicanos iriam saber de fonte própria. Isto não pode ser Nós lembramos, por exemplo, de um exemplo do ex-deputado Muxanga, que já passou por uma situação de sair do Conselho de Estado diretamente para a detenção. Portanto, estas coisas, é daqueles exemplos maus, mas estou a dar, que é para mostrar que a acontecer teria que ser uma situação que nós tomaríamos conhecimento, a partir do próprio órgão. Agora, pode ser também, eu sempre repito isto, não quer dizer que seja inverdade. Acho que é desconexo, porque as formas dos atos do Conselho de Estado são as mesmas formas dos atos de qualquer órgão de Estado. Tem que revestir a forma escrita, pelo menos. Depois tem que respeitar o princípio da legalidade. Portanto, iria aparecer uma decisão escrita, devidamente fundamentada, e não seria, como podemos assim dizer, dirigida ao público, seria dirigida a um órgão específico. O que se quer dizer é que, provavelmente, esta difusão de informação iria ser canalizada aos tribunais, ou o tribunal, que, em princípio, esta informação está confirmada, recebeu o processo do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. A outra informação que dá como garantido que nos próximos dias Venâncio vai ser colocado ao julgamento é uma informação que também não podemos confirmar. Como deve imaginar, os tribunais, principalmente na fase de instrução, trabalham com base no segredo de justiça, até para proteger a própria figura que é colocada na posição de arguido, por causa do princípio da presunção de inocência, por aí em diante. Entretanto, mesmo assim, vejamos só, desde a altura do manejo do processo a partir da Procuradoria-Geral da República, ou Ministério Público, e até agora a sua submissão ao nível dos tribunais, nós estamos em sede do processo crime. Portanto,
E quem rege isso é a lei, que é o Código do Processo Penal. O Código do Processo Penal tem determinadas regras. É como acontece também no Código do Processo Civil. Eu vou dar um exemplo, que é para não parecer que estou a dar aulas que depois possam me dar mal com os juízes do Tribunal Supremo. No processo civil, quando o indivíduo intenta uma ação contra alguém, o juiz, antes de citar o visado, portanto o réu, ele analisa a petição. Portanto, ele vê se aquela petição tem a idoneidade de valer como petição, porque há regras do processo. Bom, em relação ao levantamento ou ao suposto levantamento da imunidade do nosso presidente e as notícias que têm sido veiculadas relativas ao seu julgamento, nós não temos nada a confirmar. Fomos escolhidos de surpresa, com notícias erráticas, desconexas e desprovidas de qualquer amparo jurídico. Como deve saber, começando pelo Conselho de Estado, ele funciona com um regimento próprio. E ao nível desta governação, nós temos estado a assistir Venâncio Mondlane até a partilhar as suas idas ao Conselho de Estado. Exibos convites. Ouviram e acompanharam as duas partes? Eu quero que os senhores avaliem. Há quem dizer a maçã gostar de uma espetacular, era um poema isso. Há quem dizer a maçã é da Frelimo. Ilustres. Maçã é da Frelimo. Está a chamar... ilustres. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar no sentido, vamos nos informar aqui, vamos escrutinar Moçambique. Vamos chequear aqui. Deixe-nos fazer o nosso trabalho informativo, discutir Moçambique, o que temos feito todos os dias, independente do assunto. Não há filhos aqui enteados aqui. Eu tenho dito e digo mais uma vez, tenhamos uma visão própria. Razão pela qual estamos a trazer os dois lados. E você agora é convidado a analisar de acordo com o que nós trouxemos. Trouxemos aqui o Alfazema, trouxemos o discurso do Diniz. Ele diz, fomos pegos de surpresas. De surpresa. Agora eu quero trazer a imagem. O Alfazema os moçambicanos que vão... A ideia é que descortinamos Moçambique. É sexta-feira santa, não queremos aqui borbulhos aqui. Não queremos... Demos na linha de produção, se for possível a imagem. Não queremos borbulhos aqui. Não queremos confusão, não queremos para a esquerda, para a direita, não queremos isto. Queremos descortinar Moçambique, queremos ter uma visão ampla, não queremos que os moçambicanos caiam para a esquerda. Daqui a nada vou a Renamo. Daqui a nada vou a um assunto da Renamo que também temos que descortinar daqui a nada. Daqui a nada passa a repetição. Vamos aí atender aí 5 moçambicanos, um número ímpar. Qual é a vossa visão, moçambicanos, face ao que nós aqui estamos aqui a discutir? Daqui a nada vou a Renamo, depois vou a esta data. Há quem diz que houve um crime, houve um atropelo da lei. A quando a tolerância de ponto. Há quem diz que o Ministério pecou.